E aí, tudo bem? Prosseguindo aqui com base de incidência do ICMS. Na última aula nós conceituamos mercadorias e eu disse para você que o conceito de bem seria relevante no prosseguimento do estudo da base de incidência. Na verdade, o conceito de bem, ele é importante não apenas para a incidência, conforme eu vou mostrar para você. Mas o bem é uma mercadoria que não está mais sendo comercializada, que não está mais em circulação. É que às vezes, na última etapa da circulação do bem, né, que quando na última etapa da circulação da mercadoria, quando ela passa a ser simplesmente um bem, ainda há incidência. Por exemplo, na importação. Importação de bens por consumidor final dá direito ao Estado de cobrar o ICMS. Então, é a hipótese de incidência do ICMS, dá-se o fato gerador lá no desembaraço aduaneiro. Na aquisição interestadual de energia elétrica, petróleo, combustíveis, derivados em geral, lubrificantes, tá? Essa aquisição interestadual, dependendo da situação, conforme vamos ver no próximo módulo, no módulo de incidência, pode ser fato gerador do ICMS. E essa mercadoria, quando adquirida por alguém que não vai industrializar, não vai revender, ela nada mais é do que um bem naquele momento. Então, o conceito de bem, aquela mercadoria que passa a pertencer ao patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. Então, o bem é uma mercadoria? É. Só que ela passa a pertencer ao patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, ela vai sair do comércio, então ela passa a ser simplesmente um bem. Os bens, eles têm uma importância capital, esse conceito, na interpretação da legislação tributária. Então, nós já sabemos que são bens, tá? São objetos que integram o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas, são mercadorias que são destinadas, então aqui, ó, mercadorias destinadas a uso ou consumo, a ativo permanente ou a não contribuintes. Veja, quando eu falo de mercadoria destinada a uso ou consumo e a ativo permanente, isso tem um impacto grande no direito ao crédito. Tá? Os bens de uso ou consumo têm o seu crédito vedado, então todo contribuinte que adquire materiais de uso ou consumo para o seu estabelecimento, ou seja, bens que ele não vai revender, que ele não vai industrializar para revender. Sempre que isso acontece, não há direito a crédito. Pelo menos esse crédito está vedado até 2032. Tá? Então aqui, ó, é importante o material de uso ou consumo, porque é uma vedação ao crédito. Vamos estudar isso com calma na aula de crédito, no módulo de crédito. Da mesma forma que o ativo permanente, ele não é uma vedação, mas ele dá uma restrição ao crédito. O crédito do ativo permanente, ele se dá à razão de 1,48 por mês, tá? Razão de 1,48 por mês, o crédito do ativo permanente. Então, um contribuinte, tá? Quando ele adquire um bem para o ativo permanente, ele vai poder se creditar do ICMS cobrado na operação anterior, mas esse crédito vai ser parcelado em 4 anos, em 48 meses. Bom, ativo permanente, o que vem a ser? Ativo permanente vão ser máquinas, equipamentos, veículos, né, aqueles bens de consumo duráveis e de grande porte. E o uso ou consumo? Bom, o material de uso ou consumo são bens que serão consumidos no estabelecimento, usados no estabelecimento, mas não podem ser imobilizados. Tá? Então, eu vou ter ali uma ferramenta. Essa caneta eletrônica é um material de uso do meu estabelecimento educacional. Tá? É que aqui não é contribuinte do ICMS, sim do ISS, a resposta educacional. Mas, se fosse contribuinte do ICMS, isso seria um material de uso ou consumo.
Os bens também são importantes em mais 2 pontos. O primeiro deles diz respeito a quando destinados a não contribuintes. Isso faz toda a diferença na sistemática das alíquotas interestaduais, tá? O bem destinado a não contribuinte, quando isso acontece, faz diferença na questão das alíquotas interestaduais. Por exemplo, no caso do DIFAL, diferencial de alíquota, DIFAL, que é um D, tá, gente? O recolhimento cabe ao remetente. O recolhimento do DIFAL cabe ao remetente quando o bem é destinado a um não contribuinte do ICMS, obviamente, consumidor final. Outra característica importante do bem, outra consequência importante do conceito de bem, é a sua incidência em determinadas operações, em determinadas situações. E uma delas é a importação, tá? Então eu vou exemplificar aqui com a importação. Eu tenho a tributação de bens na importação. Via de regra, eu só tenho tributação, tá? Via de regra, eu só tenho tributação na saída quando é a saída de uma mercadoria. Vamos imaginar que você esteja precisando aí de um televisor e eu venda para você esse televisor. Essa venda não é tributada, eu não sou comerciante, isso não é uma operação de circulação de mercadorias, eu estou vendendo um bem do meu patrimônio usado para uma pessoa, tá? Para uma pessoa física, uma outra pessoa física. Esse bem aqui, tá? Que é do meu patrimônio, não está sendo vendido com intuito comercial, tá? Não tenho habitualidade em vender televisores, não vendo televisores em volume que possa me fazer um contribuinte habitual do imposto. Você vai entender isso adiante. E também não há nenhuma hipótese de incidência para uma saída que não é feita por um contribuinte habitual. Então, via de regra, quando eu vendo um bem do meu patrimônio, eu não tenho a incidência do ICMS. Agora, quando eu importo bens, ou seja, bens que não sejam mercadorias, aí eu passo a ter a incidência do ICMS, porque na importação eu tenho a incidência do imposto na importação a qualquer título, tá? Seja para uso, seja para consumo, seja para o ativo, seja uma importação feita por comerciante ou não, por contribuinte habitual do ICMS ou não. Então, até quando eu não vou revender, por exemplo, eu estou importando um carro, um automóvel, mesmo que eu não vá revender esse automóvel, mesmo que esse automóvel é para uso próprio, eu tenho incidência do ICMS na importação. Esse automóvel não é uma mercadoria para mim, é um bem, mas ele vai ter incidência do ICMS. Então, os bens têm uma relevância grande em matéria de ICMS, não são apenas as mercadorias que são tributadas, não são apenas as mercadorias que têm relevância na questão do direito ao crédito ou que têm relevância na questão das alíquotas interestaduais. Tá legal? Uma outra questão que é importante trazer aqui para você diz respeito à incidência do ICMS sobre bens imateriais, tá? Há uma defesa muito grande por parcela da doutrina e também pelo fisco de que incide ICMS sobre o software. Então aqui a dúvida é, sobre softwares, há incidência de ICMS sobre software, seja o software físico que você adquire aí nas prateleiras de uma loja, de um supermercado, seja o app, o software que vem baixado no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador. Esses softwares de transferência online e os softwares que vêm num DVD, num CD, eles sofrem incidência do ICMS? A jurisprudência, até algum tempo atrás, ela militava no seguinte sentido. Em que sentido que é a jurisprudência? Se é um software de prateleira, aí eu vou ter a incidência do ICMS, ou seja, aquele padronizado, você quer o antivírus Norton, você vai e vai encontrar o Norton pronto, acabado para você adquirir.
a licença para uso do Norton por 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá qual for o período da licença, pode ser até vitalícia. Eu estou precisando de um editor de texto, então eu vou lá e vou adquirir o Microsoft Office, que já vem com planilha, com editor de texto, com PowerPoint. É possível isso? Adquirir. É uma mercadoria de prateleira. Mesmo que eu compro por transferência online, é padronizado. Então a jurisprudência ia no sentido de que havia a incidência do ICMS. Então, a linha jurisprudencial era a seguinte: software. Tá? No caso de software, se for de prateleira, eu vou ter a incidência do ICMS. Agora, o contraponto é se for personalizado. Se for um software personalizado, feito sob medida para alguém, aí a incidência já passa a ser do ISS. Software personalizado, incidência do ISS, Imposto sobre Serviços. Por quê? Porque é uma licença, é um serviço que está sendo prestado, porque alguém não está fornecendo um bem imaterial, que no caso é o software, mas há alguém prestando um serviço, realizando uma atividade que vai construir aquele programa de computador, aquele jogo eletrônico, aquele app, enfim. Ali há uma prestação de serviços, então incidência do ISS. Acontece que recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, está aqui ADI, número 5659, o Supremo Tribunal Federal definiu, num julgamento de 24 de 2 de 2021, portanto recentíssimo, em que foi relator o ministro Dias Toffoli, o seguinte: o software ele sofre incidência tão somente de ISS. Só há incidência de ISS sobre software, seja software de prateleira, seja software personalizado. Então, eu vou encomendar lá para a minha empresa um sistema de contabilidade. Esse sistema de contabilidade, se for personalizado, feito sob medida para a minha empresa, sofrerá a incidência do ICMS, mesmo que fosse um sistema de contabilidade que eu comprasse ou adquirisse, por exemplo, numa loja da Calunga. Tá? Chego lá na Calunga, há softwares na prateleira e eu encontro lá, ou pela loja online da Calunga, eu encontro lá um sistema de contabilidade. ICMS, será? Agora, e se for um software que eu encomendei personalizado para a minha empresa? Antigamente, o da Calunga incidia ICMS sobre ele e o meu personalizado ISS. Hoje não. A cessão de direitos sobre software, tá? A cessão de uso sobre o software, ela é tributada pelo ICMS? Não. Ela é tributada apenas pelo ISS. Seja personalizado ou não o software. Seja aquele software que eu citei inicialmente, que é o software adquirido na Calunga, seja o software personalizado sob medida. O personalizado sob medida, nunca houve dúvida que sofreria a incidência do ISS. Agora, a grande novidade desse julgado do STF, desse julgado aqui que você está vendo, de 24 de 2 de 2021, da ADI 5659, a grande novidade é que incide ISS sobre o software de prateleira também, o padronizado, o que já está pronto, aquele que eu não encomendo nenhuma personalização, nenhuma característica especial para o meu estabelecimento ou para mim, se eu for uma pessoa física. Tá legal? Muito bem, então software, na minha visão, não pode mais ser considerado mercadoria. Os softwares são mercadorias? A resposta para mim é não. Software não pode mais ser considerado mercadoria. E para fechar, a base de incidência do ICMS, nós vimos que o ICMS incide sobre, vamos lá, operações de circulação de mercadorias. Em primeiro lugar,
Artigo 155, inciso 2 da Constituição, nos aprofundamos bastante nisso. E também incide sobre prestações de serviço. Ah, não, mas prestação de serviço não é ISS? Não, prestação de serviço é ISS via de regra. Mas o primeiro raciocínio que eu tenho que fazer para saber se tem ISS numa prestação de serviço é excluir aquelas prestações de serviço que são tributadas pelo ICMS. E quais são as prestações de serviço que fazem parte da base de incidência do ICMS? São as prestações de serviços de transporte e de comunicação. Isso mesmo. Então, eu tenho ICMS sobre prestações de serviço de transporte e prestações de serviço de comunicação. No caso do transporte, tem que ser o transporte interestadual, ou seja, da unidade da Federação 1 para a unidade da Federação 2. Entre dois estados, interestadual é uma prestação de serviços entre dois estados, ou seja, a transportadora vai pegar a mercadoria num estado de origem e vai levar a mercadoria até um estado de destino, se for um transporte de carga. Se for de passageiro, o ônibus, a empresa de transporte de passageiro, para dar exemplo, uma empresa de ônibus, ela vai pegar o passageiro, por exemplo, no estado de Santa Catarina, e vai levar o passageiro até o estado do Rio Grande do Sul, exemplificativamente. A mesma coisa no transporte intermunicipal. Transporte intermunicipal sofre a incidência do ICMS quando é entre dois municípios, município 1 para o município 2. Claro que aqui estou falando de municípios que estejam localizados no mesmo estado, tá? Então, municípios localizados no mesmo estado sofrem a incidência do ICMS na prestação de serviço de transporte. E quando que é ISS? Bom, ISS, pessoal, ISS vai ser na prestação de serviço de transporte intramunicipal. Intramunicipal. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que minha sogra vai se mudar. Ela não vai mais morar perto da minha casa, viva! Estou ficando livre lá da minha sogra. A minha sogra vai se mudar, brincadeira, amo a minha sogra, viu? É só para descontrair. A minha sogra vai se mudar para outra cidade. Então, a transportadora da mudança vai pagar ICMS transporte. Ela vai se mudar para outro estado. A transportadora da mudança vai pagar ICMS transporte, porque é uma prestação de serviço de transporte interestadual. A minha sogra vai se mudar dentro da cidade e para mais perto da minha casa. Aí, no caso, nós teremos a incidência de ISS sobre o transporte da mudança, porque é um transporte intramunicipal. A mesma coisa os ônibus intramunicipais, aqueles ônibus urbanos, que fazem o transporte dentro da cidade. Aqueles ônibus estão sujeitos ao ICMS? Não, estão sujeitos ao ISS, porque é transporte intramunicipal. Nos serviços, nas prestações de serviços, eu tenho incidência do ICMS também sobre serviços de comunicação. E aí, na prestação de serviços de comunicação, você vai ter, claro, ICMS se for uma prestação de serviço onerosa. Somente sobre operações onerosas. Então, não vai ter, ou melhor dizendo, somente sobre prestações de serviço onerosas. Não vai ter ICMS sobre televisão aberta, sobre rádio, que não tem assinatura de rádio, não tem nada, não são onerosas. São serviços de comunicação gratuitos. Eu vou ter a incidência do ICMS na telefonia móvel, na telefonia fixa, porque tem conta telefônica, não tem? Vou ter ICMS na TV por assinatura, seja TV a cabo, seja TV via satélite. A gente vai falar disso na aula de ICMS sobre prestações de serviço. E aí tem uma regrinha ainda, tá? Na base de incidência, no sentido de que eu tenho a incidência, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, aqui dá margem para a exigência e a incidência do ICMS nas importações, tá?
Mas a gente vai tratar disso no momento propício do curso. Neste exato instante, o que eu quero é que você complete aí o raciocínio quanto à base de incidência do ICMS. Alan, tudo bem, se a prestação se iniciar no exterior, se a operação se iniciar no exterior, tem incidência do ICMS. Mas e se ela começar no Brasil e terminar no exterior? Tudo que é exportação tem tratamento top de linha na Constituição Federal. Então, exportação não vai ter incidência do ICMS, conta com imunidade expressa. Serviços iniciados no Brasil e concluídos no exterior também não vão ter incidência do ICMS. Completamos aqui a base de incidência, mas ainda não terminou esse módulo. Tem mais uma aula neste módulo, aula esta, em que vamos tratar finalmente do método ICMS 360 graus. Você, eventualmente, já conhece algo do método ICMS 360 graus, porque já assistiu nosso curso ao vivo, ou já recebeu meus e-mails, ou já viu minhas postagens, já conhece o método de maneira geral, mas eu vou fazer um resumo para ser um grande ponto de partida para o próximo módulo, que é o primeiro módulo, o módulo da incidência, quando nós vamos começar o giro 360 graus do ICMS. Um giro que se dá a partir do eixo da incidência. Então, no próximo módulo, nós vamos estudar o eixo central do método ICMS 360 graus para você dominar o ICMS. Mas antes disso, uma visão geral desse giro 360 graus. Vamos fazer isso na próxima aula. E na próxima aula também, ainda deste módulo, competência do ICMS, que você sabe que é dos estados e do Distrito Federal, mas apenas para deixar bem claro. Um grande abraço, até a próxima aula.